Olá, investidor! Começamos agora mais um programa na mira do trader, no nosso bate-papo semanal que visa preparar a nossa comunidade para a semana. Eu aproveito aqui o espaço, agora dia 2 de abril de 2018, 15 horas e 49 minutos. Conforme prometido, nós iniciamos hoje o Masterclass gratuito Top Traders. É uma série de vídeos, pessoal, que ensina a utilizar a metodologia operacional da Top Traders para investir na Bolsa de Valores, né? Ela serve para ações, mini contratos de índice, dólar, fundos imobiliários e criptomoedas. E aí esse conhecimento a gente acredita que pode mudar os seus resultados das operações em bolsa, né? Então você clicando aqui, quero aprender, você se inscreve, já tem acesso ao primeiro vídeo. A gente iniciou hoje a divulgação. Lá para quarta, quinta-feira vai ter um segundo vídeo e depois o terceiro. É uma semana educacional de aprendizado, é a nossa última iniciativa educacional. Tem um mini currículo meu aqui. Se você clicar aqui, sim, quero aprender como ter sucesso na bolsa, você automaticamente tem acesso, se cadastra ali ao primeiro vídeo. Então, pessoal, Masterclass é uma iniciativa educacional, gratuita, como nós sempre fazemos alguma coisa nova, e tem a imersão técnica, né? A gente está na época agora da pré-lista, o curso vai ser lançado dia 9. Caso você queira fazer a imersão, que é o curso online, é o nosso método completo, explicado, é o treinamento pago da Top Traders, eu vou deixar na descrição do vídeo também a pré-lista e você vai ter acesso a todas as informações, inclusive com dúvidas, depoimentos e um vídeo aqui explicando tudo sobre o evento. Qualquer dúvida, tanto em relação ao Masterclass quanto à imersão, você pode escrever para suporte@toptraders.com.br, minha equipe vai estar a postos para lhe atender. Como de praxe, vamos começar pelas criptomoedas aí na tela. Farão parte da imersão de abril, inclusive. Hoje um pregão de alta, né? Uma alta leve, né? Houve uma baixa recente, pregão de alta. Vamos colocar os gráficos aí na tela. Primeiro, o Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin vem numa trajetória descendente, né? Sob efeito desse topo duplo. Esse repique recente não chegou a tocar o eixo aqui do EM, nem a média de 21. Ok? E nós temos um pivô de baixa acionado na perda de 7.783 dólares. O mercado fez o rompimento aqui com Marubozu, um candle de venda convicto de ponta a ponta, e é normal que ele faça uma pausa posteriormente, né? A mínima da movimentação foi 6.683. Eu particularmente acredito que o objetivo desse movimento como um todo seja 6.048 dólares, que foi nada mais, nada menos do que o fundo de fevereiro. Então, mesmo que o mercado repique, venha na média de 5 ou até nesse fundo, eu acredito que ele não tenha forças para romper e trabalhar acima desse patamar, que ele vá desenhando sorrateiramente aqui um movimento descendente, busque em algum momento, provavelmente da próxima semana, ou até mesmo essa, se o mercado acelerar, né? Essa região de fundo logo acima de 6.000 dólares, ok? Falando do Ether, do Ethereum, uma movimentação de queda também, né? Ao perder essa linha de tendência de alta, o mercado acelerou. Ele veio num primeiro alvo aqui da movimentação, que foi essa região de 415 dólares que nós apontamos, tocou também no pregão do dia 29. Ele fez um repique em direção a este fundo e aí perceba que ele não sustentou, está na região de 386 dólares agora, né? A gente pode conferir aqui pelo site CoinMarketCap. E a tendência é que ele busque a região de 350 dólares aqui. É uma hipótese, sim. Mas o alvo, assim, teoricamente, do movimento está bem amassado, já foi atingido. Mas também não tem sinal de reversão. Então, quando é assim, geralmente a baixa vai se arrastando. No caso do Ripple, é uma perda de valor muito grande, né? Se nós lembrarmos, no dia 4 de janeiro, ele chegou a tocar 3,84, 3 dólares e 84 centavos, está 49. Assim, o Ripple ele tinha um alvo, que era 58 centavos de dólar, ele bateu, como não tem sinal de reversão, não existe aquela força compradora mais forte nas criptomoedas, ele vai descendo, né? Estilo caminhão descendo ladeira, vai desvalorizando, o mercado vai batendo, vai repicando,
mas perdendo valor nesse momento. Eu acho que o momento da virada das criptos vai chegar, tá perto, mas aparentemente ainda não é agora, tem mais espaço para corrigir. No caso do Bitcoin Cash, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, existe um gap a $670, foi fechado. Quando é assim, a gente costuma mudar a cor aqui. Eu deixo de amarelo para azul. E é aquela história, né? Atingiu o objetivo. Eu, se eu tivesse uma venda, eu encerraria. Mas tem um sinal de compra, assim, alguma coisa mais forte, assim, no ar, não. Então ele vai se arrastando sob efeito da ponta vendedora. Ok? E é claro que abaixo de 7,64 ele mostra fraqueza, era o alvo aqui, a gente pode considerar um ponto divisor de águas entre a compra e a venda, ele vai se arrastando no movimento baixista. Ok, pessoal? Então, criptomoedas estudadas devem seguir até que a gente tenha um sinal contrário à movimentação prévia, que é de baixa. Falando um pouco aqui das bolsas na Europa, né? O feriado de Páscoa, as bolsas na Europa especificamente continuam fechadas. Na Ásia a gente teve uma queda leve. Essa história da retaliação da China, pelo menos em 3 bilhões, né, contra os Estados Unidos. Então o mercado é o que está fazendo o mercado americano, por exemplo, que está caindo muito forte, cair. Uma queda bem relevante, né? A gente pode estudar o índice DAX da bolsa alemã e ver o que a gente consegue colher aí de informações, né? Então, vamos ver aqui. Então, o último pregão aqui, dia 29, né? Naquele movimento de repique, né, pessoal? Eu tinha até estudado já na quinta-feira. O mercado veio nessa região de fundo, perto aqui de 11.850 pontos. Fez novamente aqui um rompimento falso, está repicando até a média de 21. Então, até aqui sem novidades. Como a bolsa americana está caindo muito forte, hoje lá está fechado, amanhã, teoricamente, deve abrir caindo, né, precificar isso aí, está muito ligado ao mercado americano, então teria sido somente um repique até a média de 21 mesmo. Ok? Então aqui eu vou dar uma olhada aqui no índice de Xangai, né? E depois a gente passa... Eu vou fazer estudos americanos com o gráfico do TradingView que não tem delay. Então a bolsa de Xangai, uma tendência de baixa clara, né? Repica sem força. Esse candle aqui é uma estrela cadente, ele deve indicar a continuidade da baixa. Então, no exterior, a movimentação de baixa é muito clara. Na Ásia, na Europa, Estados Unidos, é só aqui no Brasil mesmo que o mercado resiste ao movimento de queda mais forte. Ok? Então, então as criptomoedas já vimos. Vamos colocar primeiramente aqui na tela para a gente ver a movimentação como um todo. O S&P caindo 2,85%. Dow Jones 2,55, Nasdaq 3,21, Russell 2000 também, que é um índice americano que a gente estuda há pouco, mas também caindo forte, e o petróleo subindo 2,6, caindo, né, cedendo 2,66 em Nova York, o que já era previsto pelos nossos estudos da semana passada, que apontavam um topo no óleo negro. O que é interessante aqui, pessoal, é que o ouro está subindo. Então, o ouro subindo 1,51 é um sinal muito forte de aversão ao risco. Então é algo relevante aí que a gente deve levar em consideração. Ok? Colocando os gráficos aqui para a gente estudar, né, das bolsas americanas, a gente vai estudar também o petróleo EWZ. Estudamos já as criptomoedas, Xangai e também a bolsa de Frankfurt. Então vamos começar aqui pelo Dow Jones, colocar o DJI aqui na tela. Deixa eu colocar aquele gráfico tradicional que vai carregar mais rápido aqui. DJI. Então o Dow Jones, que está aqui na tela, né? Aqui é um gráfico semanal, né? Vou colocar aqui o gráfico diário.
ele está fazendo um movimento já previsível, né? É previsível porque havia aqui um fundo anterior, a região de 24.220 pontos, o mercado veio na sexta-feira e deixou uma sombra na região, quer dizer, ele adentrou o território acima desse fundo, só que ele não sustentou, isso é um sinal de baixa, né? Estratégia da metodologia Top Traders, inclusive, que é o rompimento falso, a não sustentação acima de um território que divide a compra e a venda. Então, geralmente o resultado é bem enfático na ponta contrária. Hoje está caindo 2,65, vindo longe no alvo que a gente traçou há muitos pregões atrás para a movimentação, que é 23.360. O mercado chegou a bater hoje 23.344. Alcançou o objetivo, sim. Agora, o fechamento de hoje, que vai ocorrer por volta de 17 horas, um pouco depois, é que mostra o caminho para o curto prazo. Se o mercado deixar uma sombra inferior, recuperar aquela euforia toda, pode marcar um fundo, mas se fechar perto da mínima, tende a continuidade da baixa, tendo esse fundo aqui aos 23.243 pontos como alvo imediato a ser testado. Aparentemente, teremos a continuidade da baixa, mas a gente não pode desprezar a região, que é de um fundo importante, justamente o fundo daquele mini crash que nós tivemos em fevereiro. Aí colocando o S&P aí na tela, Dow Jones são as 30 maiores empresas do setor industrial, o S&P são as 500 maiores empresas americanas, sem distinção de setor. Lembrando que a bolsa Nasdaq é de tecnologia, né? Universo online, né, digamos assim. No caso do Dow Jones, do S&P, pessoal, a mesma coisa aqui, ó. Existia um ponto aos 2.647 pontos aqui, essa região, melhor dizendo, né? A mesma coisa, o mercado deixou sombra superior, não sustentou o movimento posterior, ele segue a tendência prévia e costuma acelerar. No caso do S&P, o alvo que a gente traçou para esse movimento seria 2.532 pontos, então ele fica devendo esse teste. Caso ele feche abaixo aqui de 2.586, ele mostra um apetite vendedor e deve seguir em queda rumo a esse fundo. Uma pergunta, eu devo ter recebido talvez uns 3, 4 e-mails perguntando o seguinte: professor, eu vou fazer a imersão agora em abril, só que eu só opero mercado americano, ou eu também opero mercado americano, serve para mim? Sim. O S&P vai ser abordado, muita gente opera mini S&P, eu operei muito tempo, a gente vai fazer estudos do petróleo, pô, opera o petróleo, serve para mim? Sem dúvida, por 2 motivos. O método serve para qualquer ativo que tenha liquidez, e nós vamos abordar esses ativos durante a imersão. Pessoal, o curso é completo. Não tem módulo 1, módulo 2, onde você vira um refém. É um treinamento só. São 2 dias ao vivo, você recebe uma preparação antes do curso, tem acompanhamento depois, passa 2 semanas no meu grupo fechado, tem o direito de se manter no grupo depois, caso você queira, mediante condições, né? Quais são as condições? Disciplina, não ficar passando as informações para fora, tem uma mensalidade também, que é justificável, né, pelo custo-benefício, mas as condições são plenas. Tem 30 dias para testar o Cartesian com a versão completa, que tem criptomoedas, futuros, é um negócio limpo, honesto, da forma que a gente sempre trabalha. E nós temos um histórico, já há 4 anos a imersão é ministrada, né, a gente vai para a 9ª edição, geralmente eu faço 1, 2 cursos por ano, e a gente tem 100% de acerto nas imersões especificamente, nesses 15 dias e nos dias ao vivo. Então, às vezes, no primeiro dia de treinamento ao vivo, o pessoal paga o treinamento e o restante é lucro, além do conhecimento que é para sempre, né? Então, falando de Nasdaq, aí na tela, é a bolsa que está caindo mais, né? O movimento foi parecido, né? Existia um fundo aqui, 7.085 pontos, sombra superior, rompimento falso, o mercado bate forte. O índice Nasdaq, o objetivo da movimentação seria 6.630, então tem espaço para vir até aqui. Só que tem suporte antes, por exemplo, ó, esse daqui é o piso do mini crash, né? Esse ponto é bem relevante, 6.734, e esse aqui também, ó, né?
6667. Então, olho vivo nesses suportes aqui também, porque ele está meio descolado das outras bolsas, né? Então, ele subiu mais que as outras, caiu mais. Então, existe uma energia concentrada ali na bolsa, no índice Nasdaq. Correto? Então, vamos para o petróleo. A gente costuma estudar o Brent aqui, que é o petróleo, sem nenhuma razão, pessoal. A gente começou a estudar petróleo. O estudo geralmente que serve para o Brent serve para o WTI. O Brent é negociado em Londres, o WTI em Nova York. Então, o Brent caindo 2,39 para nós, sem novidade. Movimento previsível, né? Atingiu o objetivo da alta, né? Ao romper aqui esse padrão de triângulo. A alta foi acelerada ao romper um eixo de fundo duplo, que é um W. Todos os padrões a gente ensina na imersão, em detalhes. Depois ele deixou uma shooting star. Isso daqui o que é? Técnica de candlestick. Movimento manjado, né, de pullback até o eixo e a média de 21. Agora, daqui em diante, já torna a leitura mais complexo. Esse movimento de baixa era mamão com açúcar, de 71 até 67. Então, você tinha 4 dólares aqui bastante claros. Por que que aqui é mais complexo? Aqui é uma região de suporte duplo, eixo de W e média de 21. Tanto pode ocorrer aqui uma inflexão como uma aceleração da queda. Então, né? Vamos ver como é que se comporta. O eixo, especificamente, é 6787. Como está abaixo, teoricamente está penetrando aqui essa região e vai continuar a queda, mas tem aquela história também da violação falsa que gera um movimento contrário bem forte. Perfeito? Então, os índices internacionais já estudamos. Vamos agora para o EWZ. O EWZ eu operei durante 2 anos e pouco. Eu operava para mim, né? O EWZ, ele é um índice, é um share, né, um ETF, seria mais ou menos assim o BOVA11 negociado em Nova York, né, das empresas brasileiras, tem muita liquidez. Eu operei durante 2 anos e pouco para mim, para um grupo de investidores. Lá você pode atuar como authorized trader, se a casa julgar que você está capacitado a fazer esse trabalho, né? Então, eu operei como authorized trader para mim, para um grupo com muito sucesso. Só que era muito desgastante operar aqui e operar lá fora. Eu resolvi concentrar minhas operações aqui no Brasil. Mas é muito legal também. Tem investidores, tem alunos nas imersões aí que só operam lá. E quase todos operam vários ativos. Tá? O mercado americano tem centenas de ativos com liquidez. Mas é muito comum o pessoal operar o EWZ e os mini contratos de petróleo também. Então o movimento do EWZ ele foi um triângulo simétrico que foi acionado. Na sexta-feira o mercado testou o fundo, o movimento de pullback e respeitou. Hoje está cedendo. E essa barra de hoje, ela praticamente nega a barra de alta de sexta-feira, né? E abre espaço para uma semana negativa. É claro, 2 coisas são importantes aqui. Primeiro, no EWZ tem uma região muito importante que é de 44 dólares, que foi esse topo aqui marcado exatamente no dia 5 de outubro, né, do ano passado. O mercado tem memória, né? E também tem quarta-feira, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, tal, são drivers bem importantes. Mas a priori está indicando a quantidade de movimento baixista e busca de suporte aqui por volta de 42,80, 42,86 para ser mais exato. Então, dos índices de fora, pessoal, acho que a gente finaliza aí. Eu acho que é isso. Então agora eu vou falar aqui do Ibovespa. Depois eu vou para os destaques do dia. Pedidos do YouTube, Petro, Vale, Bancos, e a gente termina. Então, falando sobre o Ibovespa aqui que está na tela, o que eu tracei de novo aqui, né? Eu tracei esses 4 círculos em vermelho. Eu até botei no meu informe cenário hoje, né? Para quem quiser assinar o cenário, ó.
Eu vou deixar na descrição do vídeo também, você entra aqui, toptraders.com.br, nome e e-mail, como nós automatizamos o processo, a partir do dia seguinte você já começa a receber. Então eu até coloquei no cenário, eu enxergo aqui uma simetria, né, esses 4 círculos, que pode levar o mercado a um movimento baixista, especialmente se a mínima da semana passada em 82.890 for perdida. Essa simetria jogaria o mercado em 79.690 pontos, dentro de 1, 2 semanas. Por outro lado, eu tracei aqui uma LTB, então uma alta até essa LTB não mudaria, por exemplo, essa movimentação lateral de briga entre ursos e touros, então seria possível mesmo porque teria 86.200 colado aqui com a LTB. Mas como a inclinação está levemente para baixo, né, topos e fundos descendentes, eu acreditava mais numa segunda-feira de queda, que é o que está se materializando hoje. Essa queda ela tem 3 regiões de suportes. 83.900, que é esse fundo marcado dia 2 de março, né? Ela tem a região aqui de 83.700, que segurou o mercado por 2 dias seguidos, dias 19 e 20 de março. E ela tem a mínima da semana passada em 82.890, né? Então são 3 trincheiras aí. Eu acredito que elas sejam testadas essa semana. 83.900 provavelmente amanhã já será testada, com possibilidade de testar também 83.700. Agora eu não sei se o mercado teria forças para descer até 82.900 já numa primeira batida, assim, enfim. Mas essa barra de hoje, principalmente se o mercado acelerar um pouquinho no final e fechar perto dos 84.000 pontos, ela nega a barra de sexta e a continuidade da baixa seria o cenário, pessoal, mais provável, né? E a gente observando aqui o gráfico semanal, que eu sempre abordo na segunda, né, a gente percebe uma leve inclinação de baixa e o mercado está devendo o teste da média de 21, né? Então, uma baixa arrastada, salvo alguma coisa que venha ocorrer na própria quarta-feira, que poderia, o dia do julgamento do habeas corpus, poderia realmente animar o mercado. Mas caso não anime na quarta-feira, o mercado deve realmente ter uma semana baixista, talvez de ponta a ponta. Ok? O BOVA11, a gente pode traçar também uma linha de tendência de baixa aqui, naturalmente, né? Muita gente opera o BOVA11 diretamente porque não opera os futuros aqui no Brasil, aquela coisa toda. E uma busca por essa linha de tendência de baixa não muda a movimentação lateral com viés levemente baixista que nós temos. Essa barra de hoje tem um volume importante até o horário, agora são 16h10, e o mercado deve se aproximar entre amanhã, quarta-feira, de R$ 81 para testar essa região como suporte. Ele vai ter logo abaixo 80 e 85 e depois a mínima da semana em R$ 80,09 e por fim R$ 79,50 como suportes imediatos. Lembrando que aqui, exatamente a R$ 79,10 nós temos um gap. Então, o pregão de hoje ele abre espaço para uma semana de queda. Falando do dólar, agora a gente está estudando o WDOK 18, ele fez um movimento arrastado de busca por essa LTB aqui pontilhada em vermelho, que ela já vem desde junho do ano passado, deixou uma shooting star fora da banda de Bollinger Superior e fora da própria LTB, aí ele afundou no pregão de quinta-feira e eu tracei aqui uma linha de tendência de alta que está guiando os negócios desde janeiro e que inclusive o mercado respeitou hoje e deixou uma sombra inferior. Então no dólar, pessoal, como eu tenho alguns focos no momento, né? Eu estou focado em buscar oportunidade em fundos imobiliários, nas criptomoedas, eu tenho capital separado para isso, para montar a carteira de ações, né? Então, e nós estamos vendidos nos mini contratos, quer dizer, eu tenho várias frentes aí que nós estamos focados. No caso do dólar, a gente pode até entrar, mas só se tiver um exagero, uma distorção ou uma conjuntura de fatores que apontem para o mesmo lado, né? Então, mas a tendência, assim, apesar de não ser nada gritante, ela é altista desde o início do ano, né? E tendo essa LTA aqui como guia para os preços.
Falando do índice futuro, né? Tá aí o INJ18. Lembrando que agora em abril, especificamente no dia 18, ele vai vencer. É uma leitura embaralhada, né? Nós temos o... Pra vocês terem uma ideia, hoje eu mandei um informe para o meu grupo, eu coloquei lá o seguinte, olha, se você pegar desde o dia 21, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões. De 6 dessas 7 sessões, a máxima foi na região de 86 mil pontos. Aqui tem uma barreira. No caso de suporte, já é mais embaralhado, né? Mas claramente essa região de 84.555, ela é memória, tanto que o mercado foi logo abaixo dela hoje e respeitou de novo. Então a mínima de quinta, né? 84.315. Qual que foi a mínima de hoje? 84.370. Então tem suporte aqui. Na região de 84.300, 84.400, 84.500. É o ponto a ser batido, né? Só que tem vários suportes. Ó. Tem 84.065, tem 84.135, 84.205. Quer dizer, os vendedores, apesar de ser um dia de queda hoje, até descolado lá de fora, poderia cair mais, eles também não têm vida fácil, porque tem várias trincheiras aqui onde a compra está posicionada. Mas esse pregão de hoje, com bom volume, para vocês terem uma ideia, o volume de hoje agora são 16 horas e 15 minutos, já está mais alto que a quinta. Então ele nega essa barra, mas seria desejável um fechamento abaixo de 84.555 para que a gente tivesse uma possibilidade maior realmente de queda e teste desses vários suportes aqui, que são 84.205, 84.135, 84.065 e, por fim, 83.135, que foi a mínima da semana passada. Lembrando que aos 82.895 existe um gap, ok? E observando aqui o intraday, a gente consegue visualizar aqui uma espécie de cunha, né? Formada por essas retas aqui, não é canal porque não tem paralelismo entre as mesmas. Ele veio para uma região de enrosco aqui que nós já havíamos citado e por aqui respeitou. Tá com uma cara de topo duplo isso aqui, e se for realmente um topo duplo como parece, o alvo ao longo da semana projetaria a região de 83.135 aqui como sendo o mais provável. Então ele vai fazendo topos e fundos descendentes, né, porque ele vai se distanciando da média, então o mercado não cai de uma vez mesmo que a direção esteja aí mais clara na imagem. Perfeito? Então vamos fazer aqui os estudos de pedidos do YouTube. A primeira ação ali, pessoal, é BB Seguridade. Então a gente vai falar de BB Seguridade, Banrisul, Lopes e RBR3 CPLE3. Então, BBSE3 aí na tela. Esse ativo já fez parte das nossas imersões em 8 edições 2 vezes. Não tem nada empolgante aqui no gráfico no momento, é uma tendência de baixa. Você vê que o mercado tenta subir, mas a gente tem topos e fundos descendentes, né? É uma ação que não está no meu radar para formação de carteira, mas é um papel com bons fundamentos, mas que não costuma reagir muito bem a cenários assim de baixa de juros. Então, a gente pode interpretar isso daqui como um possível mastro bandeira e até um ombro, cabeça, ombro invertido, ó, ombro, cabeça, ombro. Então, por exemplo, quem está comprado, eu só acionaria stop se o mercado fechar algum dia abaixo de 28,85 ou até da mínima de hoje, 28,67. Acima disso, pode fazer um movimento ascendente. É uma hipótese aqui. Tem essa LTB aqui como suporte, as médias, o topo anterior. Então, para uma compra mais arriscada é uma possibilidade. O stop é abaixo de 28,67, né? Ciente aí que a tendência a priori ela é descendente, ou seja, ela tem ursos no comando. Falar de Banrisul, que é o meu banco predileto. As minhas ações de banco que estão no radar são Itaúsa e Banrisul. Eu tinha até um caso de um seguidor dos nossos trabalhos, um usuário, um amigo nosso aí do nosso canal, que estava vendido em Banrisul, né? Não sei se está ainda.
Então, só que ele estava numa tendência claramente aqui ascendente, gap de fuga, depois gap de medida. Interpretando esse gap como de medida, o mercado fez um sinal de topo, que foi uma tempestade à vista, e ele veio na média de 21, é um movimento típico de correção. Agora, se o mercado perder nos próximos dias a mínima de hoje e, consequentemente, a média de 21, aí qual que seria o alvo? Topo anterior, 28 e 23. Ok? Então, essa aqui é a nossa leitura. Aí vamos falar de Lopes, né, que costuma se beneficiar aí, obviamente, né, de movimentos de recuperação do mercado imobiliário, né? Ela é uma broker, né, então. A ação está no meu radar, pessoal, só que ela perdeu aqui esse canal. Quando você tem a perda da base do canal, você duplica isso aqui. Então você vê que essa distância foi projetada aqui. Existiam alguns suportes aqui, eles foram violados, inclusive o 4,91. E o ponto extremo aqui de uma possibilidade baixista para quem estava short vendido, né? Era justamente o 4,79, né? Então, o objetivo foi... Por que geralmente a ação repica, né, quando tem a movimentação? Porque é um ponto meio óbvio, assim, manjado. A galera até admite que a ação pode cair mais, mas para o vendido, que ganhou ali 10, 12, 15%, para ele tá bom. Então ele zera, ele realiza lucro, né, ainda mais ações mais voláteis, de menor valor nominal. Então você vê que a briga está aqui. Está distante da média de 21, então o mercado não tem aquela força para cair mais, então... Para quem vendeu, acho que é o momento de realizar, mas para comprar não tem sinal por enquanto. Ok? E aí vamos... IRBR3, né, aí na tela. IRBR3, uma movimentação... claramente de alta, vem na média, toma fôlego e começa a subir, só que ela fica lateral com candles pequenos muito tempo, como ela está fazendo agora. Então, teoricamente, ela pode vir na média aqui e voltar a subir. Para quem vai aguardar um retorno na média para comprar, você pega o candle que toca a média, coloca o stop abaixo da mínima dele. Ok? CPLE 6... é a Copel, né? Ela fez um movimento altista, que nós tínhamos, inclusive, comentado aqui, através de um ombro, cabeça a ombro, sendo guiado, inclusive, por uma linha de tendência de alta. Era uma compra relativamente fácil aqui. E subiu, né? Provavelmente, se a gente traçar aqui, fez o objetivo desse oco invertido. E aí ela fez um movimento de correção. A briga está na LTB, que nós vemos aqui. É uma ação de fluxo. Se o mercado continuar um processo corretivo, eu acredito que ela acompanhe, ela vem aqui nos R$25. Talvez aqui em 24,77, aqui que eu acho que ela vai definir. Né? Pelo menos aqui acredito que ela venha. Como é um ponto importante, acho que a briga vai ser aqui. Mas é uma ação, por exemplo, nessa LTA, que guiou o movimento de alta, pode ser uma opção importante caso o mercado como um todo mostre uma nova entrada de fluxo comprador, aquela coisa toda. Então, sendo objetivo, a ação está no meu radar. Ok, eu vou abordar hoje, como destaques do dia, CEMIG, que está caindo 3%. Ok? Eu vou abordar uma ação que foi bem pedida aqui também, que eu acho que faz sentido, que é EZTEC. Ok? Então vamos ver lá CEMIG e EZTEC como destaques do dia. CEMIG 4, toda vez que eu faço os estudos aqui, eu falo que essa movimentação materializada entre outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano passado, ela me lembra a movimentação entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desse ano. Teoricamente pode levar um forte movimento de alta. Eu não estou no papel, mas trabalho com essa expectativa e ela está no meu radar. Nesse momento ela está numa LTA. A perda da LTA aciona stop de quem está comprado.
mas não é nenhum drama para a ação, porque ela tem vários suportes aqui perto. Ó. Você vê que essa região que ele está de 8,29, ó, foi uma região de topo triplo em outubro do ano passado, que levou a uma forte baixa, então ela está na memória, inversão de polaridade. Mas se perder também tem logo abaixo 7,90 e depois 7,77. Então é uma ação que eu estou observando, eu julgo ela interessante. Eu acredito que ela vai perder essa LTA, porque essa figura aqui me lembra uma cunha. Então eu interpreto assim esse movimento como sendo uma cunha de alta, e a cunha de alta geralmente ela leva a uma queda. Então eu estou de olho na ação. Tem esse gap aqui, então são variáveis que me chamam a atenção, e uma movimentação baixista nela me abriria os olhos, eu sou um dos interessados. EZTEC, EZTC3, né, aí na tela, é uma ação que perdeu justamente uma LTA recentemente. Ela não respeitou 23,36, tampouco 22,48, e foi nessa região de fundo aqui nos 22, que inclusive nós apontamos como alvo. Pessoal, se ela perder 22,02, ela vai buscando os fundos anteriores, muito provavelmente esse fundo aqui aos 20,80, ok? Então ela está no movimento de repique, existe uma região de resistência nos 23. Como ela tocou e respeitou e está caindo, é bem provável que ela volte e perca os 22, ok? Inclusive está com médias cruzadas para baixo, a perda de uma LTA que guiava os preços desde novembro, então o viés ele é mais baixista nesse momento. Correto? Então já falamos aí dos destaques, pedidos do YouTube. Vamos para os ativos fixos, aí a gente finaliza os estudos de hoje. Vamos começar pelos bancos, né, para mudar um pouquinho, geralmente a gente finaliza com eles. Pessoal, o Banco do Brasil, uma queda sorrateira, entre aspas, nas sombras aqui, né? Porque ela vai se arrastando para baixo, né? Você vê que você vai vendo topos e fundos descendentes, só que muito lento, né? Mas testa a média de 21, sente. Então, nesse momento, está testando o topo aqui no 40,33, que é um ponto conhecido, né, por nós. Eu acredito que venha a violar essa região, inclusive perca ao longo da semana 39,73, tendo como alvo do movimento os 39, que a gente já acredita desde os 44 aqui que esse ponto será testado. Então mantém o mesmo estudo dos últimos pregões e tal. É uma movimentação lenta, para alguns é irritante. Tem gente que está comprada, não vê desenvolver, tem gente que está vendida, fica apreensivo, o pessoal das opções, mas é o que tem para hoje, né? O movimento, a briga principal está nos bancos, né, que tem um grande peso, e em caráter secundário, Petro, Vale e as siderúrgicas. Então, vida que segue, é isso aí mesmo. Bradesco, pessoal, eu uso o gráfico tanto perpétuo para os futuros como ajustado por dividendos no caso das ações, aí dessas distorções quando paga dividendos. Então eu vou... É que dessa vez distorceu bastante, assim, né? O software fez uma verdadeira salada aqui, mas vamos lá. O que a gente consegue traçar aqui no caso de Bradesco? Primeiro, nós conseguimos traçar uma linha de tendência de baixa bem clara. Ok? Essa linha diz o seguinte pra gente, ó, ela foi rompida sexta-feira, quinta-feira. Existe um ponto aqui que é o 35,53, que é muito importante, o mercado está exatamente nele nesse momento. Por quê? Porque é um ponto que confirmaria também um pivô de alta. Por quê? Fundo, topo, fundo, rompimento do topo anterior. Então está perdendo agora, está 35,50. Caso o mercado feche abaixo de 35,50, esse pivô ele é anulado e o mercado tende a testar a LTB e as médias como suporte, e no caso de perda, vir aqui para 34,36. É um cenário que eu acho muito possível assim. Observando aqui, dá para a gente traçar também uma linha de tendência de alta, e quando eu tenho uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, isso daqui forma um triângulo simétrico. Se realmente o mercado fechar abaixo de 35,50 hoje ou amanhã e perder as médias e vir para essa parte de baixo do triângulo, ele tem grandes chances de perder essa linha e mudar a direção dos negócios.
porque nós teríamos um rompimento falso, tanto do pivô quanto do triângulo para cima, ok? E esse candle de hoje é uma estrela cadente, caso permaneça assim até o final. Aí vamos falar de Itube, depois Petro e Vale a gente finaliza. Então Itube está caindo, né? 0,93 aqui, tem um padrão de alargamento. O 51,20 ele continua sendo um ponto importante, mas a gente pode... O 58,19, você vê que respeitou aqui. Deixou sombra superior na quinta, deixou hoje, e isso favorece uma busca pelos 49 aqui na base desse alargamento. Então é dessa forma que eu vejo. Falar de Petrobras, pessoal. Petrobras está acompanhando o fluxo de fora, acompanhando o petróleo. Essa simetria meio maluca aqui sugere um ombro-ombro, cabeça, ombro-ombro. Só que uma queda mais forte somente abaixo de R$20,50. Eu acredito que esse ponto vai ser pelo menos testado ao longo da semana, ok? Entre 20,50 a 20,60. Especialmente porque hoje a gente está tendo a perda do 20,86, que é um ponto bem forte aqui. E também porque essa região de resistência envolvendo as duas médias e esse fundo a 21,32 foi respeitada. Ok? E por fim vamos falar da Vale. Hoje o minério subiu. Então a Vale está descolada do mercado como um todo acompanhando o minério. Só que tem um detalhe aqui. Existe uma região de resistência muito forte, né? Que foi resistência por 3 vezes no mês de janeiro e foi também no dia 14 de março, região de 43,30, 43,40. O mercado tentou romper hoje, não conseguiu. Então essa sombra superior, ela mostra aqui que apesar de pregão ser de alta, não é nada alarmante. Assim, a gente pode ter uma surpresa, uma pressão vendedora ao longo da semana. Então eu colocaria como divisor de águas entre a compra e a venda 43,34. Aqui acima o mercado deve romper essa região de 44,50 e buscar talvez 46,35, 47 reais. Abaixo o mercado tende a buscar a região de 40,64 aqui, mas eu vou até esse ponto, sinceramente, aqui eu vou atualizar, ele não tem tanto sentido. Eu acho que faria sentido a gente traçar um ponto de força, que é suporte e resistência a depender dos preços, por aqui, ó. Então seria mais ou menos aqui pegar o ponto mais alto, né, 43,33, 43,33 aqui, que é mais ou menos essa região que nós citamos anteriormente. Ok? Então você vê que ela foi respeitada várias vezes em janeiro, tal. Aqui também no dia 14/3 ela foi respeitada hoje, então isso mostra alguma pressão vendedora aqui. Respondendo a pergunta de alguns alunos, isso daqui pode ser um ombro, cabeça, ombro grande? Possivelmente sim, mas ainda não é. A gente teria que... É uma hipótese sim com a qual nós trabalhamos. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou deixar o link para quem quiser assinar o Informe Cenário. Vou deixar o link para a pré-lista da imersão. As vagas serão abertas dia 9. Quem tiver na pré-lista tem desconto de primeiro lote e garantia de matrícula. E tem um Masterclass, que é um evento gratuito, que a gente já começou com o primeiro vídeo hoje. Eu vou colocar ali, você se cadastrando, já vê o primeiro vídeo de imediato. E para quem está assistindo aí, se puder deixar o like, compartilhar o vídeo e também usar a área de comentários ali para fazer seu pedido de estudo ou algo do gênero, será muito bem-vindo, é uma honra tê-los conosco. Pessoal, desejo uma ótima semana, saúde e paz. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!